Hoje nós temos a ilustre presença de Lenin, que nos deu permissão para contar um pouco de sua história para que possamos entender melhor o socialismo. Para começar, nós devemos entender o pensamento de Karl Marx, o alemão que criou essa ideia. Ele viu que a sociedade é dividida entre burguesia e proletariado, um tendo meios de produção e o outro não. Contudo, ele via que essa divisão era muito prejudicial à sociedade, porque ainda assim existia fome e miséria. Então ele dizia para os proletários, que era a classe mais pobre, para assumir os meios de produção e assim os dividir para todos os cidadãos, para que assim se houvesse a igualdade. Quem não iria ficar tentado? Pois todo mundo igual, ninguém ia passar fome, não ia acontecer nada. E claro, teve várias outras pessoas que pensaram a mesma coisa e fizeram revoluções. A Revolução Russa de 1917 foi trazida por Lenin com ideias socialistas de Karl Marx. Claro que posteriormente Stalin assumiu o poder e trouxe um toque mais ditatorial, mas ela só teve seu fim em 1991. Nos anos finais do socialismo soviético, ele entrou num conflito com os Estados Unidos que ficou conhecido como a Guerra Fria. Inicialmente ele estava à frente na corrida espacial, só que ele foi derrotado posteriormente e junto com a queda do muro de Berlim, o socialismo teve seu fim. Podemos dizer que o grande autor do socialismo foi Karl Marx. Para Karl Marx, ele dividia a sociedade em classes. Por exemplo, no capitalismo, ele dividia a burguesia e o proletariado, no qual uma pequena parte da população, no caso a burguesia, eles produziam os meios de produção e os proletariados produziam toda a mão de obra, em troca de um pequeno salário. Isso acabava oprimindo os trabalhadores. E para Karl Marx, os operários deveriam fazer uma revolução, para assim assumirem os meios de produção porque eles estavam em maior número. Porém, eles eram oprimidos por uma classe social alta, bem assim dizendo, como os burgueses. Juntamente com Trotsky, em 1907, usamos as teorias de Karl Marx para fundar a União Soviética, no qual nossas primeiras medidas foram fazer um acordo de paz para acabar com as guerras e assim eu acabei ganhando a simpatia e também acalmando a população. Também utilizei alguns planos de Karl Marx, por exemplo, a reforma agrária, no qual era uma teoria marxista. No Estado socialista, tem-se a ideia da abolição da propriedade privada. Enquanto no Estado liberal busca pelas privatizações, o Estado socialista busca aumentar o tamanho do Estado, buscando-se pelas estatizações. Tudo o governo comanda os meios de produção. Então as empresas, as terras agrícolas, etc. e tal, serão do governo, não necessitando de propriedade privada. Não existe propriedade privada nesse modelo de Estado. Para você ter acesso aos bens necessários à vida, como alimentos, etc. e tal, você vai produzir e todas as riquezas produzidas serão divididas igualmente entre todos, pelo princípio. O socialismo passaria por etapas até chegar no seu estágio final, que seria o comunismo, onde que não precisaria a presença do Estado, segundo o seu autor Karl Marx. O socialismo não mantém, é um Estado mais fechado, não mantém relações econômicas com outros países e também não tem a ideia da propriedade privada. Essas seriam suas principais ideias. Muito obrigado. A União Soviética perdeu a Guerra Fria por uma questão econômica, já que no socialismo o Estado deve controlar a economia e também promover igualdade a todos. Mas promovendo igualdade a todos, ele tira a liberdade dessas pessoas de quererem sempre mais do que elas têm, de terem ambição. E isso é mal visto pelo comércio internacional, pois quanto mais ambição as pessoas têm, mais elas vão fazer a economia crescer. E sendo assim, por o socialismo não ter isso, ele sempre estará atrasado em relação à economia capitalista. Quarta fase, crise e decadência do regime socialista. No Mikhail Gorbachev, que assumiu o poder, há um período de muita animação por conta da Glasnost-Perestroika. A Perestroika foi a reestruturação econômica e a Glasnost o período de abertura política. No final dos anos 70 e início dos anos 80, a economia da União Soviética já estava bastante fragilizada e atrasada em relação à economia americana. Um dos motivos foi a guerra do Afeganistão, que foi uma guerra longa e que não tinha previsão de vitória para a União Soviética, e também por conta de um desastre nuclear que ocorreu em Chernobyl em 1986, onde ocorreu um desgaste político, pois eles tentaram abafar o caso e transformar a cidade numa cidade fantasma. Em 1989, com a afirmação das revoluções de veludo, os países começam a trocar seus líderes soviéticos e a abandonar a União Soviética. Assim se segue um período de muita greve, instabilidade e insatisfação das pessoas, o que leva à queda do Muro de Berlim, que após 28 anos em pé, foi derrubado pelos alemães.
No Natal de 1991, Mikhail Gorbachev pede demissão do seu cargo de líder e assim a União Soviética se dissolve e dá origem a países independentes. Durante a nossa história, ocorreram 4 regimes totalitários, e um deles ocorreu na Itália, de 1922 a 1945, o fascismo de Benito Mussolini. Também vamos ter o nazismo de Hitler, que aconteceu na Alemanha, de 1933 a 1945. Também vamos ter o salazarismo, que aconteceu de 1932 a 1974 em Portugal. E por último, mas não menos importante, o stalinismo de Stalin, que aconteceu na Rússia de 1924 a 1953. Bom, esses governos eles vão surgir depois da Primeira Guerra Mundial. E essa Primeira Guerra Mundial vai ser muito danosa para os países europeus, trazendo muitas dificuldades. E a culpa vai cair em cima da Alemanha, devido ao Tratado de Versalhes. E essa culpa, mas essas dificuldades vão fortalecer o regime totalitário nazista na Alemanha. Já na Itália, depois que eles vencem a Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha, eles vão acabar sendo deixados meio de lado, assim. E isso vai criar um sentimento de vingança na Itália, que vai lutar ao lado da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. E já na Rússia, eles vão passar por uma guerra civil entre o Exército Vermelho e o Exército Branco. E após essa guerra civil, eles vão se ver isolados com a política socialista, aos demais países com a política capitalista. E isso vai fortalecer, então, o regime totalitário na Rússia. Os maiores influenciadores do modelo de Estado totalitário foram Hitler e Mussolini. Eles foram líderes da Alemanha e da Itália, e eram considerados antiliberais e anticomunistas. Benito Mussolini resgata as glórias do Império Romano, se tornando duce italiano. O seu movimento foi o fascismo e ele acontece pós-Primeira Guerra. Em 1922, ele faz a Marcha sobre Roma. Adolf Hitler institui o Terceiro Reich na Alemanha e o seu movimento é o nazismo. Ele escreve a obra Mein Kampf, que significa Minha Luta, enquanto estava preso devido a uma rebelião causada pela Marcha sobre Berlim em 1923. Nos dois regimes, eles mostravam formas heróicas, porém no nazismo havia muito racismo contra as demais raças que não seriam as arianas. Havia também o stalinismo e o salazarismo, só que eles não eram considerados antiliberais e nem anticomunistas. O totalitarismo ele tem diversas características, entre elas o expansionismo, que ele quer expandir seus territórios, já que ele vê que o país dele é glorioso, que ele é um país melhor, que é o melhor país que poderia ter, então ele quer o expandir. E pensa que, tipo assim, meu país ele teve um passado glorioso, um passado grande, um passado bom, então ele vai tentar resgatar esse passado. E seus líderes não podem ser criticados, eles têm que ser cultuados, senão você é perseguido e morto, o que acaba entrando em outras características, a perseguição, a pessoas que são contrárias ao ponto de vista deles e o uso da violência. Eles também possuem uma hierarquia muito forte, como se pode notar pelos exemplos que eu dei anteriormente, e um partido único. Quando falamos do totalitarismo, sempre é falar de 3 regimes. Mas você sabe como eles acabaram? Os regimes totalitaristas, nazismo, fascismo e stalinistas vão para a Segunda Guerra Mundial. No começo, a União Soviética faz um pacto secreto com a Alemanha, chamando de Pacto de Não Agressão Nazi-Soviético, no qual foi quebrado pela União Soviética quando eles entram para o lado dos países liberais. E a Alemanha e a Itália acabam, por fim, perdendo a guerra e se afundando. Já no totalitarismo stalinista, acaba dando uma minimizada somente após a morte de Stalin. E houve a desestalinização. Assim, eles acabaram também mostrando todos os crimes que Stalin cometeu após. Neoliberalismo. Esse termo começou a aparecer com mais frequência no final dos anos 80, com o ressurgimento das ideias liberais que foram enfraquecidas com a crise de 1929 e com o surgimento do keynesianismo, que foi inspirado por John Maynard Keynes. Keynes previa uma forte interferência do Estado na economia, o que foi muito importante no período pós-crise de 1929, tanto que o New Deal se baseou nisso. E nos anos 80 em diante surgiu o neoliberalismo para resgatar as ideias liberais.
Os governantes muito ligados ao neoliberalismo são Margaret Thatcher, do Reino Unido, Ronald Reagan, dos Estados Unidos e Augusto Pinochet, do Chile. Em 1989, ocorre o Consenso de Washington, que é o carro-chefe das ideias neoliberais. Nele estão previstas disciplina ou austeridade fiscal, reforma tributária, visão internacional do trabalho, uma série de outras ações que são resumidas basicamente a um Estado mínimo. O Fundo Monetário Internacional é o mais atrelado ao consenso. Bom, então agora eu vou falar sobre as principais figuras do neoliberalismo. O neoliberalismo então, ele vai ter sua primeira experiência no Chile, com Augusto Pinochet, que era um ditador. Depois com a Margaret Thatcher, que foi a primeira ministra do Reino Unido, também conhecida como a Dama de Ferro. E depois com Ronald Reagan, que foi o 40º presidente dos Estados Unidos. Esses três governantes, eles foram os primeiros a seguir os ideais do neoliberalismo. Também temos o principal teórico do neoliberalismo, que é o Milton Friedman, que fazia parte da escola de Chicago, que em seu departamento econômico eles tinham 12 prêmios Nobel. E dentre esses 12 tinha um que era do Newton, que ele ganhou em 1976. Antes do Newton entrar na escola de Chicago, eles seguiam os ideais do keynesianismo. Mas após ele entrar na escola, eles começaram a defender uma menor intervenção do Estado e passaram a criticar o plano Marshall e ao New Deal. Bem, falando um pouco do neoliberalismo no Brasil, remontamos à época de 1980, uma época que o Brasil passava por um período de hiperinflação. A inflação nada mais era do que um aumento generalizado dos preços. Para tentar conter essa hiperinflação, foi criado em 1996 o Plano Cruzado 1 e o Plano Cruzado 2, tentando reduzir essas taxas inflacionárias muito elevadas. Também foi criado o Plano Blecher, o Plano Verão, tentando tabelar alguns preços, etc. e tal, conter essa inflação. Foi criado também o Cruzado Novo, convertendo a moeda de cruzeiro para cruzado, cortando alguns zeros. Foi criado o Plano Collor em 1990, o Plano Collor 1, que instituía princípios neoliberais no Brasil, privatizações, abertura econômica, e o cruzado volta a ser cruzeiro. Também tem o Plano Cruzado 2, com o Plano Collor 2, com os mesmos princípios neoliberais instituídos. E o Plano Real, que é a moeda que está em vigor até hoje, criado em 1994 pelo Fernando Henrique Cardoso. Bem, nessa época o país passou por um déficit fiscal, até hoje. O déficit fiscal é quando o país gasta mais do que arrecada. Para isso, ele pode aumentar os impostos, só que isso as empresas irão investir menos. Pode cortar gastos, só que isso gera menos investimentos na economia. Pode emitir dinheiro, só que isso gera inflação, pois se você tem mais dinheiro para apresentar a mesma quantidade de bens. E pode emitir títulos da dívida pública. Você vai lá, compra o título e de um tempo o governo se compromete em pagar com juros. Os juros são baseados na taxa Selic, que são a taxa de juros básica da economia. Juros muito altos são ruins para o país, pois diminui o consumo e as empresas, em vez de investir em estabelecimentos, vão preferir ficar ganhando juros da dívida. Os juros são baseados conforme o selo de bom pagador. Como o Brasil já deu alguns calotes, ele tem que pagar altos juros para conseguir contrair empréstimos. Sendo que comprar títulos da dívida é um investimento seguro, pois com a lei de responsabilidade fiscal, o governo se compromete em ter que pagar no mínimo os juros da dívida, com a lei da responsabilidade fiscal. Obrigado. As características do neoliberalismo são: na questão econômica, é o Estado mínimo, ou seja, o governo tem o mínimo de interferência na economia do país. Na questão política, acontece o ressurgimento dos ideais liberais, a desregulamentação das leis trabalhistas, as privatizações, que seriam a redução dos gastos das empresas públicas, transformando em privadas, e a proclamação do fim das ideologias. E na questão social, acontece a redução dos direitos trabalhistas, que seria maior carga horária e um salário menor, há pouco investimento na área social. E acontece a desigualdade social, que seria os consumidores versus os cidadãos. Os consumidores seriam aqueles que usufruem do sistema privado e os cidadãos seriam aqueles que usufruem do sistema público. A ampliação e o desenvolvimento do neoliberalismo aconteceu de acordo com o Consenso de Washington de 1989.